Que negócio é esse, Sebrae? 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 Mudança nos hábitos de consumo. Ou seu negócio muda ou dança. Muita gente já tenta somar e subtrair os efeitos da pandemia para ver logo o saldo desta nova vida que parece que veio para ficar. As mudanças em nossa rotina impactaram diretamente o nosso comportamento e nossa jornada de compra, possibilitando a popularização de um produto, a desvalorização de um setor ou até mesmo a criação de novos serviços. E é por isso que convido você para embarcar aqui com a gente nesta nova realidade. Eu sou Camila Campos e está começando mais um episódio do podcast Sebrae Minas. Vem com a gente! Que negócio é esse, Sebrae? O nosso bate-papo reto de hoje é com João Garcia, consultor da Euromonitor International. Oi, João, muito obrigada, por estar aqui com a gente. Oi, Camila, obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos começar falando sobre os novos hábitos de consumo que vieram para ficar. João, que novos hábitos de consumo são estes, já pensando no pós-pandemia? Bom, Camila, acho que a gente primeiro precisa pensar no que tem acontecido de forma ampla, né? E existem várias mudanças que têm ocorrido na forma como os consumidores se relacionam com a sua vida. Então, acho que a grande primeira mudança foi as pessoas estão mais dentro de casa. Então, todas as tendências, as variações de consumo que se relacionam à higienização, à limpeza, todas elas vão continuar em alta, assim como tudo aquilo que se relaciona com o lar. Então, cuidado para pets, brinquedos, jogos eletrônicos, alimentos frescos, bebidas não alcoólicas, tudo isso teve um salto de consumo nesses últimos meses e deve continuar, porque apesar das coisas estarem se suavizando, a gente percebe que isso ainda vai perdurar por mais um tempo e as pessoas tendem a continuar mais dentro de casa. Junto a isso, existe uma tendência grande, acho que algumas coisas que a gente vai conversar também ao longo dos próximos minutos sobre as mudanças de consumo, como você tem uma maior digitalização de negócio, compras pela internet, aceleração de pagamento digital, as pessoas se preocupando mais com o bem-estar, né? Elas estão ficando mais dentro de casa e com isso elas tendem também a se preocupar mais com a própria saúde, alimentação e buscar produtos que auxiliem nesse tipo de bem-estar e cuidado. E, por fim, a gente vê uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com os negócios dos quais elas compram. Então, a empresa fornecedora, ela deixa de ser somente um provedor de serviço ou de produto para uma tendência que a gente chama de busca por negócio com propósito. Ou seja, aquele fornecedor, aquela empresa, ela precisa oferecer, além de um produto, um porquê, uma razão, um motivo de ser por trás daquilo que ela está oferecendo. Então acho que essas são algumas das mudanças e hábitos de consumo que a gente vê que estão sendo alteradas e dos quais as empresas, os empresários, eles podem se beneficiar nesses próximos meses. Então, falando em mudanças e já embarcando no mercado, como que as empresas, João, vão poder aproveitar estas mudanças de hábito e transformá-las em oportunidades de negócios? A grande mudança que a gente vê ocorrendo ao longo dos últimos anos e que se reforça durante um processo como o que a gente tem vivido é o de colocar o cliente no centro da estratégia. Tá? Então, o que antes existia era uma limitação de produtos, uma oferta muito mais limitada para o cliente. Hoje, com digitalização, com o aumento da oferta de empresas, de mais trabalho, você tem um consumidor que tem de estar sempre no centro da estratégia de negócio do empresário. E com isso, você tem que pensar em algumas coisas, como experiência do cliente, jornada de compra, fator-chave de sucesso, e o consumidor, enquanto centro da estratégia, ele precisa ser compreendido, e mais do que compreendido, é entender quais mudanças ocorreram nesses últimos meses e como isso impacta o seu negócio. Então a gente chama de ciclo rápido de mudança. Você compreende o que mudou no comportamento do seu consumidor e na percepção que o seu consumidor tem do seu produto e do seu serviço, entender como aquilo impacta o seu negócio, implementar mudanças que se adequem ao cliente e testá-las rapidamente. Tá? A gente não pode mais simplesmente
aceitar que o consumidor ele vai ser o mesmo do que 1, 2, 3 anos atrás. E junto a isso, existe também uma coisa que ela é nova no mundo dos negócios, mas que tem se acentuado, que é teste rápido. E se for para errar, se for para modificar a forma como você se relaciona com o seu consumidor, que isso seja uma forma rápida para que você mude o seu comportamento também em relação a ele e acerte, né? Então, os processos têm de ser mais ágeis, as mudanças têm de ser mais rápidas, de modo a se adequar àquilo que o seu consumidor está buscando. Então, as empresas, sob essa pressão toda aí que você acaba de contar para a gente, especialmente na agilidade do entendimento do cliente, estão tendo novas noções de higiene, como você disse lá no início, e segurança também em relação aos espaços, né? Pessoas e aglomerações. A partir de agora, João, essas empresas vão precisar se estruturar e reconfigurar as formas de receber clientes. Como que isso vai ser feito na prática? O que a gente vê é que existem algumas estratégias sendo tomadas por empresas, né? Então, a primeira delas, e a mais importante, me parece a digitalização do negócio. O e-commerce deixou de ser algo instrumental para virar algo essencial em um momento no qual as pessoas se voltaram para essas plataformas digitais de negócio, tanto próprias quanto de terceiras, o que a gente chama de marketplaces, e junto a isso, você tem uma necessidade de buscar novos modelos de negócio que permitam que você continue trabalhando com o seu cliente. Por exemplo, aplicar o sistema de retirada, transformar o que antes eram grandes lojas ou pontos de venda em galpões, em pontos onde você vai ter um produto que vai servir tanto como estoque como ponto de venda. Quando a gente fala do setor de serviços, por exemplo, bares e restaurantes, existe uma necessidade de você investir em espaços abertos, espaços arejados, ampliar distanciamento de mesas, talvez digitalizar cardápios, usar mais itens descartáveis, né? Talheres, pratos, toalhas descartáveis. Então todas essas medidas elas vão ser essenciais no momento que as empresas elas vão precisar se adequar para receber os clientes ou continuar se relacionando com os clientes, né? E junto a isso, naturalmente, a gente também espera um comportamento do cliente que esteja mais adequado. Então, clientes usando máscaras, distanciamento social, as mesas, né? A gente deu o exemplo aqui dos restaurantes, vão precisar ficar mais distantes. Oferecimento de álcool gel e de meios de asepsia, de limpeza, muito mais fortes do que eles eram antes. Então, essas mudanças, elas devem continuar ocorrendo no médio prazo. Então, não é algo que vai passar de uma hora para outra. São comportamentos que os consumidores eles vão adotar e que devem se tornar parte da rotina de compra e de consumo por um bom tempo. E lembrando, pessoal, que quem ainda não preparou o seu time para incorporar as mudanças necessárias para um atendimento seguro para todos, o Sebrae disponibiliza o protocolo de retomada, um conjunto de orientações práticas e relevantes, alinhadas com as recomendações das autoridades de saúde. No site sebrae.mg, você encontra 35 documentos com orientações para o retorno do atendimento presencial de 47 atividades. Acesse aí, é tudo de graça. E o que muito se fala hoje, João, é que o comércio eletrônico ganha mais força. Estar presente no mercado online, como você disse agora há pouco, da digitalização, vai ser vital para empresas de qualquer porte? Vai ser uma questão de sobrevivência? Sim. Antes, o que a gente vê é que esse é o efeito mais prático na vida das empresas, tá? Então, todo mundo pensava em digital. A gente falava muito de redes sociais, de vender online, só que a gente percebia que isso era um movimento que estava restrito ou mais impulsionado pelas grandes empresas, e se antes isso era algo limitado, hoje isso precisa ser obrigatório para qualquer empresa. Tá? Então, de qualquer dimensão, de qualquer negócio, você precisa ter uma estratégia focada no online. Em 2019, e esse número vem crescendo ano a ano, o e-commerce era 7% das vendas do mercado brasileiro. Tá? Então, tudo do que se vende no Brasil, só 7% era focado no e-commerce. De um ano para o outro, esse ano, a expectativa da Euromonitor é que esse número salte para 12%, e acelerando. E a gente vê isso em outros mercados, né? Então, mercados desenvolvidos na Ásia, isso passou de 25% para 35% das vendas. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, esses números são um pouco mais baixos, mas eles também aceleraram. Então, o que a pandemia do coronavírus fez foi aumentar
a penetração do online, foi aumentar as vendas online e as empresas não podem mais estar fora disso. E quando a gente pensa nisso, é importante pensar em o que é online. Então a gente está falando de Google, a gente está falando de redes sociais, né? Então Instagram, Facebook. Você precisa ter uma conta em todas essas redes sociais, plataformas de vendas, e-commerce próprios ou de terceiros. Todas essas estratégias de digitalização elas são válidas porque elas não vão ser limitadas para o hoje, para 2020. Elas vão se prolongar para os próximos anos e quem der esse salto agora já vai estar muito mais preparado para um consumidor que se torna cada vez mais digital e cada vez mais pronto para consumir nesse ambiente online. E com esse e-commerce, né, com o pé tanto aí no acelerador, com o aumento das compras online, a forma de pagamento por meios digitais acaba sendo ampliada também. O que a gente pode esperar sobre essas novas tecnologias para pagamento? Uma grande mudança que vai ocorrer é o chamado Pix. Tá? Então, o Pix é uma tecnologia que o Banco Central do Brasil está lançando que ele pretende implementar cobranças mais rápidas, mais baratas e de maior acessibilidade. Tá? Então, o objetivo dela é, claro, substituir o dinheiro e também pode afetar algumas vendas em cartão de débito ou transferências, né, o que a gente chama de TED-Doc, porque em vez de você esperar o dinheiro cair na sua conta 24 horas, 48 horas, e você só poder fazer operações em horário comercial, por exemplo, não poder fazer em finais de semana, o Pix ele vai permitir que o dinheiro caia na sua conta imediatamente, tá? Em coisa de segundos, ali 10, 15 segundos. É a promessa do Banco Central. Então isso, para o pequeno empresário, é ótimo. Tá? O exemplo até que o Banco Central usa, um exemplo muito legal, é o carrinho de pipoqueiro. O pipoqueiro ele vai ter um QR Code, né, um QR Code colado ali no carrinho de pipoca. Eu vou comprar uma pipoca, eu aponto ali minha câmera fotográfica para o QR Code. Isso vai estar conectado com o meu banco e vai ser feita uma transferência para a conta do pipoqueiro, né, do vendedor no caso, e o dinheiro vai cair na conta dele em 15 segundos. E então isso você está eliminando intermediários, custos, tempo, isso é muito positivo e todos os pequenos empreendedores eles precisam estar atentos a isso. Junto a isso, a gente vê que tem outras iniciativas, né? Então, carteiras digitais, pagamentos por aproximação, especialmente no momento onde a gente quer evitar muito contato, manuseio de objetos, e algumas disrupções que a gente tem visto até de alguns operadores do mercado, para, por exemplo, possibilitar pagamentos por WhatsApp. Então, de forma resumida, o que a gente tem visto é de que os pagamentos eles tendem a ser mais baratos, mais ágeis, né, as formas de pagamento, e que tendem a facilitar muito a vida do vendedor. Então é importante que os empreendedores eles fiquem de olho, eles estejam atentos ao que está acontecendo, porque isso é uma forma de beneficiar o próprio negócio deles, reduzir custo e efetivamente ganhar tempo e agilidade na forma como eles gerenciam e lidam com o dinheiro. Agora, João, esse Pix, né, essa tecnologia que vem por aí pelo governo, pelo Banco Central, tem um custo a mais para o empreendedor, para o empresário? Inicialmente, o que o Banco Central tem articulado com os grandes bancos varejistas é de que não, de que a ideia é que isso seja ofertado como se fosse um pacote adicional dentro daquilo que já é ofertado pelos bancos para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Então, é algo que é importante as empresas ficarem atentas. Agora, pelos aplicativos, os serviços, né, de delivery já se tornam frequentes na rotina da maioria das pessoas. Se eles já eram uma realidade, sobretudo antes no setor de alimentação, as entregas devem continuar em alta? Sim, está bastante ligado com isso que a gente falou sobre e-commerce. Também trazendo alguns dados. Ano passado, só de 5% das vendas da alimentação fora do lar, do que a gente chama dessas vendas por delivery, especialmente para restaurantes, para bares, elas eram feitas nesse modelo. Esse ano a nossa expectativa na Euromonitor é que esse número suba para 13%. Então é natural que as empresas elas busquem como forma de sobrevivência esse modelo para continuar operando e isso não vai mudar ao longo dos próximos anos. Até como experiência pessoal, eu não era um grande usuário de delivery e hoje fazendo o home office, né, trabalhando de casa nos últimos meses, eu tenho pedido todos os dias. Então isso é natural. Os aplicativos de entrega têm crescido, eles vão continuar crescendo e eles se encaixam nessa estratégia de e-commerce como ferramenta digital. Isso vai se aplicar para diversos tipos de negócio, né? Então não é só a venda de pizza que vai se aplicar aqui. O que a gente tem visto é muitos outros negócios que antes eles tinham uma penetração muito baixa dos aplicativos, né? Então essa semana, eu vou te dar um exemplo, eu pedi um cestinho de doces para receber em casa pelo aplicativo no meio da tarde. E chegou. Outro dia, era aniversário de um amigo meu, eu pedi um pedido de cervejas especiais ali, de chopp, para esse amigo. Então você vê que as ferramentas digitais
locais, esses serviços de delivery, eles estão ampliando para além daquilo que a gente imaginava como o padrão do que existia antes, e isso também, assim como as estratégias de e-commerce mais tradicionais que a gente ouve falar, deixa de ser algo instrumental, algo que não é essencial para o negócio, para virar algo obrigatório para a sobrevivência. E ainda falando do que já se mostra como tendência. No período de isolamento, muitas pessoas passaram a comprar de pequenos negócios, como o mercadinho, do bairro. Você falava aí há pouco que pediu um docinho aí perto da sua casa que chegou no meio da tarde. E também produtos artesanais para ajudar esses empreendimentos a enfrentar a crise. Esse hábito, João, continua? A gente acredita que sim. Então a tendência é que os mercados de bairro, os negócios locais, existe uma tendência do compre local muito forte. E isso não vai desaparecer de um dia para o outro, principalmente porque as compras por proximidade elas tendem a se reforçar. Então os deslocamentos tendem a ficar mais curtos, as pessoas não querem se deslocar muito e isso facilita e fortalece esse negócio. Junto também com algumas movimentações de grandes players, de grandes empresas que fortaleceram esse negócio. E isso até para o empreendedor, para o mercadinho, que é esse exemplo que você usou, é importante que ele fidelize esse cliente. É importante que ele não só tenha a compra desse cliente como uma necessidade, mas que ele entenda o que esse cliente busca e passe a oferecer uma venda ativa, deixando de depender dessa venda reativa para passando a ter uma venda ativa. Então, o que esse cliente busca? O cliente que foi algumas vezes aí durante esses últimos meses comprar, está alinhado? O que ele mais comprou? Então é importante também ter uma certa inteligência, o que a gente chama de inteligência de mercado por trás das decisões de venda, para que você possa continuar oferecendo um produto interessante e que esse cliente que começou a comprar na tua loja por uma necessidade, passe a comprar na tua loja por um desejo. E gente que nunca cozinhou, João, acabou indo pro fogão. As pessoas aprenderam a fazer de tudo um pouco, costurar, cozinhar, entre várias outras habilidades que foram até descobertas pela necessidade do momento, nesse período aí de isolamento social. Esse perfil, faça você mesmo, é momentâneo ou as pessoas vão se cansar desse novo hábito e podem acabar, optando pela praticidade, escolhendo tudo pronto e ponto final? Eu descobri que eu tenho algumas habilidades do faça você mesmo que eu não conhecia. Mas a nossa expectativa é de que sim, porque, primeiro, de novo, a gente não vai ter uma suavização de medidas e as pessoas saindo por aí com tanta facilidade. Então acho que em primeiro momento essas tendências se reforçam e isso está alinhada com algumas coisas que nós temos observado nos últimos anos, que é o que a gente chama de mega tendências. Então as pessoas elas têm buscado algumas experiências que esses hábitos novos, eles reforçam. Experiências como você ter uma vida um pouco mais simples, você buscar por autenticidade as experiências que você vivencia, saudabilidade. Então, em vez de você comprar enlatados, ou em vez de você simplesmente comprar algo pronto, você construir aquilo com as suas próprias mãos, do zero, cuidar de si mesmo. Então, todas essas tendências que são identificadas como de longo prazo e de necessidade do consumidor para a própria vida, do que ele quer usar e passar a aplicar no próprio dia a dia, elas reforçam sim esse faça você mesmo. Então, essa também aparece como uma oportunidade para as empresas oferecerem meios do consumidor continuar desenvolvendo as próprias habilidades e ganhando também conhecimento de si mesmo, A partir do momento que você adquire um hábito, você sente prazer naquele hábito, que é, fazendo a brincadeira, o que eu sinto com a cozinha hoje, é difícil você largar. Então acho que é algo que deve continuar aí nos próximos meses. Agora, durante a quarentena, mesmo em casa, as pessoas pensam em cuidar da saúde, Para aumentar a imunidade e se proteger do vírus. O mercado de alimentos, esses mais naturebas e nutritivos, deve seguir em alta? Totalmente. Acho que isso está bastante alinhado com algumas tendências que a gente observa, Então, saudabilidade, buscar por produtos que eles tenham um bem-estar não só para o corpo, mas para a mente. Tudo isso ele se relaciona com você, enquanto consumidor, procurar produtos que ofereçam benefícios e que eles sejam também de prazer. Então é o que a gente chama de consumo de necessidade, mas também de prazer. E aí, junto com isso, a gente vê alguns produtos específicos que devem ter um bom desempenho nos próximos anos. Então, por exemplo, suplementos esportivos, vitaminas, alimentos frescos,
Todos esses, nas nossas expectativas, nas nossas estimativas, eles devem ter um crescimento em termos de valor, em termos de vendas, acima dos 5% nos próximos anos, ano a ano, crescimento médio. Então, com isso, a gente imagina que essa categoria de alimentos naturais e nutritivos, eles devem continuar crescendo. E aí eu queria trazer alguns destaques para a gente pensar juntos, quais são os alimentos que a gente vê mais em crescimento. A gente vê, por exemplo, ovo, mandioca, batata doce, que são basicamente o quê? Produtos nutritivos, naturais e que também oferecem benefícios para o corpo, né? São produtos muito utilizados para quem está preocupado com a saúde ou está preocupado com exercícios físicos. A gente vê uma tendência de que principalmente os alimentos naturais, mas aqueles que também têm aspectos de nutrição de alta qualidade, eles vão continuar influenciando as compras nesses próximos anos. Tão amado e odiado home office. Também achou seu lugar ao sol? Chegou para ficar? Eu achei essa uma pergunta muito boa, porque inicialmente era algo difícil de se prever. A gente sabe que muitas empresas tinham restrições ao home office, sentiam que era um modelo de negócio que podia quebrar a produtividade, dificultar o controle. Mas o que a gente vê, né, então até vou citar uma pesquisa terceira da Cushman & Wakefield, que é uma consultoria imobiliária. Eles ouviram uma série de empresas, de várias multinacionais, e 74% dessas empresas disseram que pretendem instituir o home office como prática aqui no Brasil após a pandemia do coronavírus. Isto porque a produtividade aumentou? Exato. Então você tem dois principais vetores. O primeiro, a produtividade não é afetada pelo home office. Muitas vezes é até ao contrário, as pessoas têm trabalhado mais e trabalhado melhor, porque você tem maior flexibilidade na rotina, você consegue trabalhar em horários que às vezes não são os horários de escritório, mas que permitem com que as pessoas adequem a rotina delas ao escritório. E o outro é o fato de que isso permite também com que as empresas elas tenham algumas reduções de custo. Além de ser bom para o funcionário, para as empresas também é bom. Parece um jogo de ganha-ganha. Os dois lados, tanto o empresário quanto o empregado, eles tendem a ganhar com o home office. É uma tendência que a gente imagina que deve continuar. Mesmo com o funcionário, muitas vezes, o colaborador ficando à disposição, às vezes até mais do que a jornada de trabalho dele naturalmente seria presencialmente? Aí é um aspecto que acho que vai de empresa para empresa. A gente precisa avaliar caso a caso. Acho que em alguns casos o home office ele é impossível ou difícil de ser implementado. Agora, em empresas de serviços que não tem uma necessidade prática de você estar fisicamente no escritório todos os dias, talvez ele seja positivo, principalmente quando o empresário consegue entender os benefícios que o home office vai trazer para ele. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que eu conheço que tem 2 filhos pequenos. É uma pessoa que começa a trabalhar às 10 da manhã, para ali por volta das 5 da tarde, ou seja, consegue passar a manhã com os filhos, consegue parar um pouquinho mais cedo para ficar com os filhos, né? Ela cobre ali mais ou menos o horário comercial, e das 8, 9 até as 10, 10 e meia é onde a pessoa para fazer as coisas mais importantes do dia dela. Por quê? Porque quando os filhos pequenos estão dormindo. Então, existe sim também uma necessidade do empresário entender os benefícios que o home office traz para ele e do empregado sentir como essa flexibilidade pode ser positiva para ele também. Sim, funcionário feliz, empresa girando até melhor, com mais saúde financeira, né? Exatamente. E as viagens? As pessoas devem viajar mais ou menos? Vamos deixar agora um recado aí para a turma do turismo, né, João? Como que o setor deve se adaptar a esta nova realidade? Bom, eu acho que inicialmente o setor de turismo é o mais impactado, mas a gente precisa fazer do limão uma limonada e junto disso surgem algumas coisas que são muito importantes e positivas, tá? Então, acho que o primeiro, viagens de proximidade. Em vez da gente e dos empresários de turismo focarem em um negócio totalmente desenvolvido para viagens internacionais ou grandes públicos, é importante você focar no teu consumidor que está ali do lado. Então eu, por exemplo, tô louco para viajar aí para Minas, eu adoro Ouro Preto, por exemplo, porque é um lugar que é próximo, eu consigo ir de carro e que eu, em vez de fazer uma viagem internacional, que eu precise fazer uma grande viagem dentro de um avião, eu posso fazer tudo isso de carro. Então esse é o primeiro ponto que as empresas turísticas, né, quem está nesse setor, precisa se adaptar. As suas viagens elas vão estar relacionadas muito mais a visitantes locais e promover o local para quem está próximo de você. Junto com o que a gente chama de bolhas de viagem, bolhas travel bubbles em inglês, os viajantes eles vão estar focalizados em alguns lugares, né? E isso vai se aplicar principalmente ao Brasil. As nossas viagens locais elas vão ser muito importantes para a recuperação do setor.
E junto a isso, a digitalização de negócio, né? Então, flexibilidade de cancelamentos, upgrades de pacotes, personalização de pacotes para aquilo que o teu consumidor está buscando. Então, tudo isso vai ajudar com que as empresas elas ganhem novamente esses consumidores. Então existem sim atividades e estratégias que as empresas podem tomar para continuar ganhando e retomar o negócio no cenário que a gente vê hoje. Antes da pandemia, né, as empresas se esforçaram para criar formas de gerar novas experiências aos clientes. Após a quarentena, esta estratégia continua? Sim, a geração de experiência ela nunca deve parar. O que muda é, se antes a experiência estava dentro da loja, ela vai passar para a forma como você se relaciona com o seu consumidor mais à distância. As experiências elas vão continuar acontecendo, só que você vai precisar encontrar formas, enquanto empresário, de relacionar isso. E eu vou dar um exemplo muito pequeno, mas que me chamou muito a atenção, que eu vivenciei, né? Eu contei um pouquinho de que eu me tornei um consumidor de alimentação por aplicativos, e esses dias atrás eu pedi em um lugar e eles me mandaram um brigadeiro. Eu fiquei surpreso com aquilo. E aí na semana seguinte eu pedi no mesmo lugar, eles me mandaram um brigadeiro e um post-it, né? Um papelzinho, agradecendo pelo pedido, falando que eu estava ajudando o negócio deles, e eu me fidelizei. Então isso é uma coisa muito pequena, de baixíssimo custo, que gera empatia, fidelização com o cliente e relacionamento. Então acho que as experiências elas vão continuar acontecendo, só que agora, em vez de grandes atividades dentro da loja, você vai precisar pensar em pequenas atividades que vão trazer esse cliente mais para perto de você e que vão ajudar no relacionamento. Detalhes que fazem a diferença, né, João? Totalmente. A gente acabou de falar com João Garcia, consultor da Euromonitor International. João, experiência foi o que ganhamos hoje aqui com a sua participação nesse episódio, viu? Muito obrigada. Muitas coisas mudaram, continuam mudando. O desafio dos pequenos negócios agora é adaptar a essa nova realidade. Sempre há de haver aí incertezas, dúvidas, mas não dá mais, né, para fingir que as coisas não estão acontecendo. Não dá para deixar para depois o que você pode fazer agora. Tenho certeza que nossos ouvintes vão usar muito bem essas dicas que você deu aqui pra gente. Muito obrigada, viu, por participar do nosso bate-papo, João. Eu que agradeço, Camila. Foi um grande prazer e bons negócios. E infelizmente nosso episódio está no finalzinho e fica a dica. Pensou em empreender? Pensou no Sebrae. São vários cursos de capacitação e serviços oferecidos online e também presencial para quem quer montar, melhorar ou expandir o negócio. Acesse o site www.sebraemg.com.br ou ligue para o 0800 570 0800 e confira a programação. Valeu, pessoal! Espero vocês na próxima segunda-feira, hein? Para falar sobre gestão financeira. Vai perder? Não, claro que não. Então se liga! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?